outra coisa que a gente tinha para comentar era simulado. Eu só aconselho você começar a fazer simulado depois que você já tiver visto pelo menos uns 70% de cada uma das disciplinas, uns 60% a 70% do edital. Mais ou menos. E, obviamente, se você viu 60% a 70% de cada uma das disciplinas, que, consequentemente, você viu 60% a 70% do edital. Por que disso? Porque se você não tiver visto pelo menos isso, vira meio que um bingão. Tipo, você vai acertar algumas coisas, outras você vai chutar e não vai ter muito propósito a realização do simulado. E por que eu estou falando em relação a isso? Por causa do seguinte, simulado, as pessoas confundem muito simulado com aquela questão de conferência que a gente faz depois que a gente termina um determinado tópico do edital. Por que acontece? Quando a gente termina um determinado tópico do edital, a gente vai fazer questão só daquele ponto que a gente terminou de estudar, porque é aquele ponto que a gente está querendo saber se a gente aprendeu ou não, pelo menos se a gente reteve aquele conteúdo. No momento em que a gente está fazendo questão como simulado é simulado, mano. Você vai simular tudo. E o que você viu, o que você não viu, e vai pro pau. E aí vamos ver como é que vai ser seu resultado. Simulado, você simula a marcação do gabarito, você simula a redação, você simula tudo. Então, e se eu não souber de determinada questão, se eu não tiver visto, chuta. Por quê? Porque proporcionalmente, quando você chegar lá na hora da prova, você vai ter questões que você também provavelmente ou não viu, ou talvez não se lembre na hora da prova. E proporcionalmente o número de acertos que você vai ter de 1 para 4 é o mesmo. A chance de você acertar em casa ou lá vai ser a mesma coisa. Óbvio que existem outras relações aí. Talvez você já conheça algum certo ponto da matéria, então você não parte de 1 para 4, talvez você parte de 1 para 2, 1 para 3, porque uma você vai eliminar, duas você vai conseguir eliminar. Mas enfim, o certo é que a chance de você acertar é praticamente a mesma. Então, você tem que contar também que no dia da sua prova você vai precisar chutar e 1 a cada 3, 4 vezes você vai acertar esse chute. E esse chute vai contabilizar como uma questão certa sua. Então, tudo isso você tem que colocar na balança em relação ao simulado. Então, você vai chutar no simulado, você vai treinar o simulado como se fosse uma prova, inclusive com tempo, com marcação de gabarito, com redação, com tudo. E aí, como é que a gente faz esse simulado? Pega provas anteriores, no começo agora, né, porque você ainda tem essa possibilidade, porque vai chegar um ponto que você já vai ter feito todas essas provas anteriores. Aí não adianta, você não vai ter essa possibilidade. Mas enquanto você não fez todas essas provas anteriores, você pega provas anteriores, a gente vai pegar, e aí você vai sentar no domingo, 7h30 da manhã, ou o melhor horário para você, eu gosto de fazer no mesmo horário do simulado. Mas se não der para você no domingo, por de algum motivo que você tenha, você vai tirar 4h30 ali do domingo e vai fazer. 4h30, sentar e vai fazer a prova. 60 questões mais redação. Vai fazer, vai passar limpo a redação, vai anotar gabarito, vai fazer como se fosse se você estivesse fazendo prova mesmo, tá entendendo? E depois vai conferir. Banheiro, vai parar o cronômetro? Não, você vai ao banheiro, volta e continua fazendo. Você não ia também demorar para ir ao banheiro lá e não ia parar o cronômetro por causa disso. Não, aí eu paro com 2. Eu já tive aluna assim, eu paro com 2 horas porque eu tô meio cansado, aí depois eu volto e falo, não, porra, simulado é simulado, não é pra parar e depois volta, cara, porque senão, como é que tu vai? Porque assim, existe um ponto que as pessoas não se tocam, tá entendendo? E cara, isso é muito importante, eu vou te falar, é muito importante o que eu tô te falando aqui agora. Assim, eu tenho um curso, né, tu sabe, que eu tenho 0 aprovação, e às vezes eu sorteio lá alguns Skypes comigo, para o pessoal conversar comigo, falar como é que tá o estudo deles e tudo mais. Eu não tenho condição de fazer com todos, mas eu tento sempre sortear alguém. Cara, com quem eu converso lá, eu pergunto, você tá fazendo simulados? E tem módulo lá no curso, tem aula dizendo, é para fazer, como é que é para fazer, explicando tudo. Tá fazendo simulado? Não, não tô. Quer dizer, o povo olha, escuta aquela parada, mas o povo não põe em prática o negócio. O cara não vai lá e põe em prática. Então, não tô fazendo. Pô, bicho, você vem estudando aqui 1h30, certo? 1h30. Aí você para 1h30, vai na cozinha, volta, não sei o quê, papapá, fala com a mãe, toma uma aguinha, não sei o quê, fala com o primo, com o tio, volta e estuda mais 1h30. Aí daqui a pouco você para mais meia hora, não sei o quê, toma um cafezinho, papá, 1h30. No dia que teu corpo senta para fazer 4h30 de prova e que ele não pode nem olhar para o lado, e aquela tensão, aquele corpo, porra, bicho, você não vai render a mesma coisa. E eu te digo mais, nem o simulado não vai conseguir fazer você render a mesma coisa no dia da prova. Mas ele é o que mais pode se aproximar, que é você ficar 4h30 sentado, se acostumar a só levantar uma vez
em 4 horas e meia, geralmente, ou 2 no máximo, se você fizer a prova muito rápido, e conseguir levantar uma só vez e conseguir se manter concentrado durante 4 horas e meia no nível de excelência lá em cima. Você acha que isso é fácil? Não é. Isso depende de treino também. E se você não treinar isso, às vezes você vai perder 1 ou 2 questões por causa disso, no dia da sua prova. Só que 1 ou 2 questões é o suficiente para te colocar dentro ou fora de um tribunal. Então, assim, se isso te fizer acertar mais 1 ou 2 questões, pelo amor de Deus, faça. Tá entendendo? Então, assim, faça os simulados. E faça os simulados de acordo com como eu disse. Sentou, só me chama se a casa estiver pegando fogo ou se for o Papa. Se não for, nem me perturba. Senta lá, faz a prova, 4 horas e meia, cronômetrozinho, marca uma matéria chamada provas ou simulados no aprovado, APP, e cronometra como hora de estudo. Normal. E aí vai, 4 horas e meia de prova, faz. Depois a gente vai analisar o resultado, vai sentar, vai analisar e vai te dizer, é aqui mais importante, aqui e tudo mais. E, cara, sobretudo, é o que eu mais quero. As questões em si, a gente vai, as nossas lacunas em si, a gente vai vencer naquilo que a gente estava conversando. Como? Analisando percentuais, definindo prioridades de revisão e assim por diante. O que eu quero com você com o simulado, é claro, é testar você na condição de prova, mas, sobretudo, colocar o peso de fazer prova no seu ombro. Colocar peso de fazer prova, colocar peso de marcar gabarito, criar para você estratégias de prova. Será que é melhor começar resolvendo direito, ou será que é melhor começar resolvendo parte geral, ou será que é melhor começar fazendo redação? Ou será que eu faço... quanto será que eu posso gastar de tempo na redação? Eu tinha tudo isso cronometrado na minha cabeça. Isso eu só tinha porque eu fiz muito simulado. Então, assim, eu sabia, no dia da minha prova, eu poderia ter perdido se eu não tivesse essa dinâmica na minha cabeça, eu teria perdido. Porque eu gastei muito tempo na redação, porque era um tema foda e que eu não estava muito preparado para dissertar, então eu tive que gastar mais tempo ali para poder encaixar as coisas daquela forma como eu já te falei, né, nas redações e tal. E aí depois, o que aconteceu? Eu percebi que eu tinha gastado mais tempo do que normalmente eu gastava nos simulados. E, consequentemente, ia me entregar pouco tempo para as provas de marcar. E aí, o que eu fiz? Eu dei o gás na prova de marcar porque eu sabia que eu não tinha aquele tempo que eu gastei nos simulados, na redação. Então, se eu não tivesse essa medida, era possível que eu chegasse no final da prova e eu tivesse dito, cara, faltou tempo. Não marquei no gabarito, ou não, sei lá, não fiz qualquer coisa. Por quê? Porque eu não tinha o quanto de tempo eu poderia gastar em cada prova. Isso é básico, isso tem que estar na sua cabeça. Porque isso é estratégia de prova. Isso é saber se você está adiantado ou se você está atrasado. Porque isso é o que define se você vai na hora da prova. Tipo, sabe aquela hora que você tá meio cansado, assim? Tipo, porque cansa fazer prova e, né, desgasta e tal. Aí você dá uma olhada, assim, pra parede, assim, fica meio assim, tipo, aquela cara meio de lerda, assim, para. Todo mundo faz isso uma hora ou outra na hora da prova. Ou então, fixa, assim, o olho em algum outro candidato que tá fazendo a prova e fica, assim, tipo, meio o mundo da lua, assim, 2 segundos, assim, para dar uma descansada. Se você tá atrasado, você não tem direito de fazer isso. Se você tá adiantado, você tem. Mas se você tá atrasado, você não tem. Então, quando você faz isso, você já volta, que eu tô atrasado. Só que você só sabe isso se você souber, se você já tiver feito simulado em casa. Senão, você não faz. Tá entendendo? Então, se liga nisso. Faz simulado. E não só faz simulado, como eu disse, é simulado para resistência e para saber quais vão ser as suas estratégias no dia que você for fazer a sua prova. De verdade. Beleza? Beleza. É isso.